a gente fala de bariátrica, as pessoas estão em diferentes fases. Então, essas pessoas que estão aqui na live, por exemplo, se a gente começar a conversar, tem gente que ainda vai fazer, tem gente que já tá com a cirurgia marcada, né? E tem gente que já fez. E aí, dentro desse grupo que já fez, tem gente que fez esse mês, né? Que fez há poucos dias. Tem gente que fez há poucos meses, nos últimos 6 meses. Tem gente que fez no último ano. Tem gente que fez nos últimos 2 anos. E tem gente que fez há muitos anos, né? Há mais de 2 anos, há mais de 5 anos. Então, a gente tem as pessoas em diferentes fases. Quem já fez há muito tempo, fica aí, porque vai ter medo e desafio para sua fase também. Eu coloquei aqui tudo que eu recebi. Eu já vou colocar essa live inteira para você assistir. Só quero te dizer que essa live rolou no nosso evento anterior, mas foi tão incrível que eu selecionei para o nosso Vale a Pena Ver de Novo. Com isso, a gente entra em clima de aquecimento para o nosso evento Jornada Musabari, que vai ser online nos dias 2, 4 e 5 de setembro. Lá eu vou te mostrar como você pode aproveitar a sua lua de mel da bariátrica para alcançar o resultado Musabari. Ou seja, chegar no peso desejado, acelerar o seu metabolismo no momento certo e se proteger contra o reganho. Se você quer garantir sua vaga no evento gratuito Jornada Musabari, eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever. E agora bora assistir essa live que tá incrível. Um medo frequente aí do pessoal que respondeu: não ser aprovado para cirurgia bariátrica. Então, primeiro, vamos falar um pouco disso, né? De ser aprovado e não ser aprovado. Aproveitem e me digam aí no chat se vocês, em que fase que vocês estão. Se vocês já operaram ou se vocês ainda vão operar. Para ser aprovado para cirurgia, basicamente, depende do IMC. Por que esse é um medo, gente? Primeiro porque vocês não sabem quem é que tem indicação e quem não tem indicação, né? Vocês não sabem isso. Então, você fica com medo de não ter a indicação. Você quer fazer, você sente que você precisa fazer, mas você fica com medo de não ter a indicação. Então, basicamente, essa indicação, ela é feita pelo grau da sua obesidade. E aí, esse grau, a gente calcula através do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Ele depende também das doenças que você tem, né? Então, dependendo do seu grau de obesidade, se não for um grau muito avançado, é preciso que você já tenha algumas doenças, né? Então, pelo menos uma doença além da obesidade, né? Que você tenha mais uma doença além da obesidade para que você seja aprovado. Quem é que vai te aprovar? Primeiro, a equipe que está te avaliando. E segundo, o plano de saúde, se você for fazer pelo plano de saúde, por exemplo, né? Então, existem critérios. Então, esse medo, ele é real, né? Ele é totalmente aceitável, né? Porque você sabe que você tem que preencher critérios, né? E um outro critério importante também é a falha do tratamento clínico. É importante, eu engordei no último mês, quero fazer a cirurgia bariátrica. Não, né? Você tem que vir de uma jornada de ganho de peso, né? Olha, eu ganhei, né, peso há 5 anos, há tantos anos, eu já venho lutando contra isso tá afetando minha qualidade de vida, eu já fiz tratamento, já tentei emagrecer de outras formas e não tive sucesso. Né? Então, esse é o perfil do paciente que é indicado para bariátrica. E quando a gente fala, né, da questão das doenças, tá fazendo sentido aí para vocês? Deixa eu ver, a Márcia Rosa falou que ainda vai operar. O Flávio falou, tá bom, obrigada, maravilhosa, beijo. A Larissa falou ainda no processo. Então, essas pessoas que estão me respondendo, a Bruninha, bom dia, estou no pré, faltando um laudo. A gente vai resolver isso pra você, tá, Bruna? A Bruna já é nossa aluna também do Guinada Bari, né, Bruna? E a gente vai resolver esse problema que tá faltando pra ela. A Kátia falou, sou operada há 8 anos. Fica aí, Kátia, que eu já vou falar problemas da sua fase também, tá? Desafios e medos da sua fase. Então, por que gera essa angústia, essa ansiedade? Porque no fundo, vocês não entendem muito bem dessas indicações, né? E aí, quando a gente fala, né, não sei se foi ontem ou anteontem, essa semana eu liberei um laudo que me chamou super atenção. É um caso de uma moça que tem um IMC de 35, isso é uma obesidade grau 2, e ela não tem muitas doenças, na verdade, assim, ela não tem muitas doenças metabólicas, ela não tem diabetes, nem pré-diabetes, ela não tem hipertensão.
Só que essa moça, ela tem síndrome de ovário policístico e ela tem infertilidade. É uma moça jovem que tá casada e há anos tenta engravidar e não consegue. Então, imagine o quanto isso afeta a qualidade de vida dela. E olha, não é qualquer médico, né? Não é qualquer equipe que tem esse olhar. E as pessoas também não sabem disso. E tem muita gente nessa situação. Então, por que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque o conhecimento, primeiro, ele leva você a lugares mais distantes, ele leva você a ter mais até autoridade para discutir, inclusive com a sua equipe, né? Porque às vezes você tem indicação de operar e a sua equipe, dependendo, né? Eu tô falando isso, gente, porque tem muita gente que mora no interior, que mora em cidades distantes, que não tem equipe especializada em bariátrica, né? Você quer fazer uma bariátrica, mas você vai ser avaliado por uma equipe, né, que não tem essa especialização em bariátrica e que não tem esse tipo de conhecimento. Então é por isso que eu acho importante que vocês tenham esse tipo de conhecimento. E aí o link que eu quero fazer é: dentro do Guinada Bari, nós temos um módulo de pré-operatório em que eu ensino, primeiro, a calcular o seu IMC. Você vai saber o seu grau de obesidade, né? Você vai saber o seu IMC e você vai saber o grau de obesidade, se é grau 1, se é grau 2, se é grau 3. Lá eu mostro na aula quais são todas as doenças que autorizam a bariátrica. Então esse caso que eu trouxe, por exemplo, da moça que tinha síndrome de ovário policístico e infertilidade, ela poderia passar batido. Alguém poderia dizer assim, ó, você tem obesidade grau 2, mas você não tem doença. Você não tem diabetes, você não tem pressão alta, você não tem colesterol alto, você não tem gordura no fígado, tchau, vai pra casa e vai emagrecer. Né? E ela tá sofrendo, porque ela tem síndrome de ovário policístico e ela tem infertilidade, e ela quer ser mãe, tá? Então, o conhecimento, quando eu falo que o conhecimento, ele transforma o seu futuro, é esse exemplo que eu quero dar, entendeu? Que mais? Eu explico os motivos que fazem a pessoa não ser aceita para bariátrica. Então, tem situação em que não tem indicação. E aí lá a gente tem aula, nesse módulo de pré-operatório, a gente tem aula dizendo exatamente as situações em que você, ó, não interessa o que você faça, você não vai ser aceito, né? Então, com esse critério aqui, você não vai ser aceito. Geralmente, os critérios que fazem você não ser aceito, eles não são definitivos, tá? Então, você, de repente, não vai ser aceito naquele momento. São poucos critérios que fazem uma pessoa não ser aceita para bariátrica de forma definitiva. Tipo assim, bater o carimbo de negado e isso não vai mudar. São raras as vezes que isso acontece, tá? Então, são, assim, doenças muito graves, muito avançadas, em que a gente entende que a perda de peso vai ser mais perigosa do que benéfica. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? A Marília falou, já operei dia 26/1, estou mega bem assistindo o curso maravilhoso. Essa fase, aí, ó, que a Marília falou, eu vou falar daqui a pouquinho. Pra quem acabou de operar, tem um módulo incrível, tá? Tem um módulo incrível. A Bruninha falou, sim, melhor mentora. Que linda. Dri Guzmão, fiz a cirurgia há 20 dias. Se eu fosse você, eu entraria no Guinada Bari, porque tem, assim, aulas que vão mudar a sua jornada, vão mudar o destino da sua jornada. Vamos lá, vamos continuar, porque eu tenho muitos medos e desafios aqui pra vocês. Outro desafio que é o pessoal, ó, que é a situação da Marília, que operou recentemente, é a situação, acho que é a Dri Guzmão, né? Dri Guzmão 2020, é a situação dela, que operou há 20 dias. Qual que é esse medo? Medo da dieta líquida. Medo de não aguentar a dieta líquida, medo de não conseguir fazer, quanto tempo é a dieta líquida, como é que faz a dieta líquida, o que eu vou comer na dieta líquida, eu não aguento mais a dieta líquida. Não são essas coisas que vocês... É que elas, como elas já têm... a Adri já passou um pouquinho, porque já tem 20 dias, né? Então, isso é mais assim da primeira semana, da primeira no máximo da segunda semana. Então, ela já pulou essa fase. Olha que coisa forte que a Miriam falou aqui pra gente. Minha irmã e minha filha só engravidaram depois que emagreceram. É isso, gente, né? Você emagrece e você melhora, assim, absurdamente a fertilidade. E olha, muitas vezes, ser mãe é o maior sonho de uma mulher. E aí você simplesmente vai fechar os olhos para aquilo, né? E você vai dizer assim, ó, se vira, vai dar seu jeito. É muito cruel, né?
E essa situação da fertilidade é uma coisa que tem que ser meio urgente, né? Porque essa paciente, por exemplo, que eu citei, ela tem 35 anos já. Então, assim, a gente tem que, correr. Ela tem que fazer urgente, porque a gente ainda tem que dar aquele 1 ano e meio depois da bariátrica pra poder liberar pra engravidar, tá? Então, assim, tem que indicar e não pode nem demorar muito. E vocês têm que saber essas coisas, tá bom? E é o que a gente traz no curso pra vocês. Então vamos falar da dieta líquida. Então assim, né, a dieta líquida geralmente, eu tô falando, tá fazendo total sentido, né? Obrigada. A dieta líquida, então assim, os maiores medos são esses, né? Então o tempo de duração. O que eu falo, uma dica importante da dieta líquida. Quando você entende, quando você coloca na sua cabeça que a dieta líquida, ela tem começo, meio e fim, isso já te deixa mais tranquilo. Ela vai ter fim, sabe? Assim, 1 semana, 10 dias no máximo ali que você vai... Aí depois, depois da dieta líquida, tudo vai melhorando. Porque tudo vai introduzindo um pouquinho a mais, assim. A cada semana, você vai ganhando mais possibilidades, né? As possibilidades vão aumentando pra você. Então, isso por si só já é incrível, já é motivador. E olha, isso às vezes é importante a gente passar pela escassez. O que eu digo a escassez? A escassez dessa semana da dieta líquida, né? Em que você tá, assim, com várias restrições. É importante pra você valorizar o pouco, sabe? Você vai valorizar uma sopinha mais grossa, que antes de fazer a bariátrica você torcia o nariz, assim, credo, não. Aí você começa a valorizar, né? Então olha só como isso vai mudando a cabeça. Só que tem gente que pira nessa fase, tem gente que pira. Por quê? Porque não tem preparo, porque não tá preparada. E aí, o que a gente faz? A gente dá esse preparo dentro do Guinada Bari, né? Então, tem uma aula só sobre dieta líquida. A gente trouxe a doutora Camille Yamaguchi, essa aula dela é incrível. Eu tava revendo essa aula ontem à noite. É uma aula muito boa, assim, né? Que te deixa, assim, totalmente seguro pra fazer essa dieta, pra passar por essa fase. Qual que é o risco? Se você não faz direito, o que acontece? O risco é grave, tá? O que acontece? Você pode romper ponto. Você pode romper ponto da sua cirurgia, né? Então, é uma coisa importante. Se você não faz direito, se você erra no volume, por exemplo, se você força demais, né? Não foi muito bem orientado, o que acontece? Você fica vomitando, fica passando mal, tendo náusea, tendo regurgitação. Imagina, você já tá ali, né? Com algumas restrições. Imagina você tá passando mal, né? Não é legal, tá? Isso detona a tua energia. E aí te diminui a chance de chegar num resultado de sucesso, de encarar aquilo como uma coisa boa, uma coisa tranquila. Então é isso que a gente quer dar pra vocês, essa tranquilidade pra passar pela jornada tranquilo pra poder chegar mais longe, tá? Então, a gente tem todas essas orientações, tem cardápio em cada fase, gente. Tem cardápio pra fase líquida, cardápio pra pastosa, pra branda. Então, você tem, assim, cardápio, coisa assim pronta pra você, certo? Vamos ver. Mara Rocha. Já operei, tenho 2 anos e 2 meses, tive pouca perda. Acredito que seja de peso, né? Passei ontem com nutricionista, endócrino, já comecei a seguir as orientações da doutora Flávia. Entra no Guinada Bari. A gente vai ter desafio de reganho, que é um desafio também que vai funcionar pra quem tá no platô, que eu acho que é o seu caso, né? Vamos lá, vamos seguir. Bom dia, estou ansiosa na espera da minha. Hanna Cordeiro, você tá com uma oportunidade aí só essa semana que as inscrições estão abertas pro Guinada Bari, tá? Pra você se preparar melhor. Outro medo de vocês, desafio de ter dumping. Falem aí pra mim se vocês têm medo de ter dumping e me digam se vocês já tiveram dumping, quem já operou. Se vocês sabem o que é dumping, me falem aí. Eu vou explicar um pouquinho aqui pra vocês sobre isso. Mariane, estou na branda, mas estou tendo episódio de vômito. A pastosa desce muito melhor. Então, isso aí, às vezes, você tem que regredir um pouquinho, tá, Mariane? Eu não sei qual foi a velocidade que você avançou na dieta, mas às vezes a gente talvez precise regredir um pouquinho, né? Ficar um pouquinho mais na pastosa para poder ir pra branda. Técnica de mastigação, tem um monte de coisinha que a gente explica no curso, tá? Então tem um módulo só das dietas, dieta líquida, pastosa, branda, até a dieta sólida, que é a dieta da vida real, tá? E aí dentro da dieta sólida a gente entra em detalhes, né? Aí vem a parte dos macronutrientes, de bater meta de proteína, tem muita coisa lá, não é pra vocês ficarem passando mal aí, tá bom?
Dumping. O que é dumping? Alguém já teve? Sabe o que é? Vamos ver se alguém me responder aqui. Morro de medo do dumping. Pois é, o dumping é horrível mesmo. Então, o que é o dumping? Depois que faz a bariátrica, olha, o dumping ele é mais frequente na técnica do bypass, mas ele pode acontecer também na técnica do sleeve, tá? Depois que você faz a bariátrica, você fica com uma anatomia diferente lá dentro. E aí, quando você come os alimentos, primeiro, a velocidade com que o alimento desce pelo seu trato é diferente de quem não operou, tá? É totalmente diferente. Então, você tem um ritmo mais acelerado de descida do alimento. Além disso, você tem um alimento que vai cair ali no seu estômago e depois no seu intestino mal digerido, né? Então, é um alimento que não foi completamente digerido justamente porque ele tá caindo nessa velocidade aí mais rápida. E aí, o que acontece? Esse alimento caindo rápido e caindo mal digerido no seu intestino vai provocar uma liberação mais forte dos hormônios. Quem assistiu o evento aí, quem assistiu as 3 aulas do evento da Semana da Jornada Bariátrica de Sucesso já sabe do que eu estou falando, sobre os mecanismos hormonais, né, que são ativados aí quando, né, o intestino é estimulado. Só que o que acontece? No seu caso, que você fez a bariátrica, esse estímulo é mais intenso. E aí, dependendo do tipo de alimento que você comeu, o que vai acontecer? Ele vai liberar muito forte alguns hormônios, entre eles a insulina, e aí você vai ter uma queda rápida da glicose, né? E aí você tem uma sensação de hipoglicemia. Além disso, essa comida chegando ali no intestino puxa a água de uma vez só e você tem uma queda de pressão, porque essa água ela sai dos seus vasos e vai pro intestino. Então, é um mecanismo, isso é um mecanismo fisiológico, mas não é isso que vocês querem saber. O que acontece com vocês? Acontece que vocês têm tontura, fraqueza, uma sensação de que vai morrer, não vai morrer, mas é uma sensação de que vai morrer, é uma sensação horrível, suadeira, às vezes tem um desmaio, né, às vezes apaga um pouquinho, tremedeira e uma fome louca depois. E aí é que tá o problema, além de passar mal, o que vai acontecer? Você vai ter o quê? Uma tendência a ter fome. E aí se você se alimenta errado, tendo dumping toda hora, o que acontece? Você vai ter fome toda hora. E essa fome às vezes você nem percebe, porque aí você fica meio que beliscando, meio que comendo porque tá meio fraca, e aí quando você vê, você já boicotou o seu emagrecimento, se você tá naquele primeiro ano, vamos dizer assim, ou se você já passou da fase de lua de mel, se você tá no 2º, 3º, 4º, 5º ano, você começa a ter reganho. Então, o dumping, ele é perigoso no momento que ele acontece e ele é perigoso posteriormente para o resultado da sua bariátrica. Ou para você não emagrecer direito, então a galera que fala aí que não emagreceu direito, muitas vezes é isso, tá? Ou para você não emagrecer direito ou para você reganhar peso. A Adri falou, estou com isso quase todos os dias, menos fome e desmaio. Então, você precisa entrar no Guinada Bari. Por quê? Porque lá a gente mostra quais alimentos provocam o dumping e quais alimentos não provocam o dumping. Então, a gente mostra pra você como que você tem que montar suas refeições para você não ter esse maldito dumping. Entenderam? E ó, isso aí, além de você parar de passar mal, que é o que, é a sua qualidade de vida. Né? A Adri deu esse depoimento aqui pra gente, ela deve estar com uma qualidade de vida muito ruim. Então a ideia é você ter as estratégias para você ter uma boa qualidade de vida e também prevenir o reganho e também conseguir emagrecer direito. Né? Então é uma coisa que às vezes não é só naquele momento que tá te prejudicando ali e pro resultado final da tua bariátrica. Certo? E é uma coisa simples de resolver. É isso que eu fico louca. É uma coisa simples de resolver. Só que você tem que ter conhecimento. Você tem que ter conhecimento, tá? E é isso que a gente dá lá dentro do curso. Outro medo, que aí tem a ver com isso, ó. Emendando aqui a história do emagrecimento. Isso apareceu muito nessa pesquisa. Ou medo de não emagrecer, ou de emagrecer lento. Muita gente falando assim, tô emagrecendo lento. Rocha Mona Lisa, fiz há 16 dias, tá no timing de entrar.
tá no timing de entrar e aproveitar tudo isso aqui. E ter uma jornada linda, uma jornada fácil, uma jornada leve e um resultado top. Muita gente, medo de não emagrecer, medo de estar emagrecendo lento. Então, queixa, né? Na verdade, assim, eu tô emagrecendo muito lento, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô emagrecendo muito lento. Ou então, medo de emagrecer menos que o esperado. Então, eu trouxe até algumas frases de vocês aí na pesquisa. Peraí. Trouxe algumas frases. Por que estou sem perder peso após 34 dias de bariátrica? Me sinto muito mal pela manhã após café da manhã. Você tá errando no seu café da manhã. Eu não tenho dúvida, você tá errando no seu café da manhã. É o que você tá comendo no café da manhã que tá dando ou dumping. Se você passar mal logo depois do seu café da manhã, é o dumping. Se você passar mal horas depois do seu café da manhã, tipo 2 horas, 3 horas, é hipoglicemia reativa. Isso você tem como resolver isso dentro do Guinadabari, tá? Vamos lá. Por que estou sem perder peso após 34 dias de bariátrica? Então, deixa eu dar um exemplo. Isso aqui vou tentar explicar o que acontece. Isso aqui é bem comum, né? Vocês começam a emagrecer, aí de repente dá uma sensação de que tá emagrecendo lento. Olha só. Imagina uma pessoa que acabou de operar. Um de vocês aí, né? Que vocês estão me falando aí que acabaram de operar. E aí imagina que no primeiro mês você perdeu 12 quilos. Só que como é que isso acontece? Você vai perder desses 12 quilos que você vai perder em 30 dias. Tô fazendo uma simulação, tá? Não é que todo mundo perde 12 quilos. Depende do peso que você tinha quando você operou. Tô fazendo aqui uma simulação. Se você perde 12 quilos no primeiro mês, de 8 a 9 quilos você vai perder nas 2 primeiras semanas desse primeiro mês. E os últimos 3 quilos você vai perder nas últimas 2 semanas. Então, fiz há 20 dias e eliminei 10 quilos. Você acha que está lento? Carrie Rabelo, acho que é isso, né? Eu não tenho como te dizer, porque depende muito de alguns dados, né? Que você precisaria me dar. Então, assim, da sua altura, do seu peso cirúrgico. Então, a gente resolve isso, Carrie, com o Calculabari. O Calculabari é uma ferramenta, na verdade, o Calculabari é um aplicativo de celular que está dentro do Guinadabari. Por que eu digo que ele está dentro do Guinadabari? É um aplicativo que você vai baixar no celular e vai ter acesso a qualquer momento, tá? Só que ele só é disponibilizado para os alunos do Guinadabari, né? Então é uma coisa que a gente atrelou, porque no momento a gente entende que o aplicativo, você precisa ter o conhecimento para você saber usar o aplicativo, né? Não adianta eu soltar o aplicativo na mão de vocês e vocês não terem o curso como base, né? Então você precisa ter o curso como base, o aplicativo vai acelerar o seu resultado, tá? Então, o que acontece? No aplicativo Calculabari, você tem lá a sua expectativa de perda mês a mês. Então, todo mês você pode colocar lá o seu peso que você tá, e aí o aplicativo vai te dizer se você perdeu dentro do esperado, se você perdeu mais que o esperado ou se você perdeu menos que o esperado. Gente, isso é incrível, isso é maravilhoso, tá? Eu tenho um super orgulho de ter criado isso com a minha equipe, porque isso aí é disruptivo, isso não existe, né? Não existe que eu saiba no mercado, não existe nenhum aplicativo que te dá essa clareza, tá? E é uma informação super importante, porque de forma bem precoce a gente consegue identificar aquele paciente que está em risco de não ter um resultado de sucesso no seu emagrecimento, certo? Então, o que eu estava falando aqui é o seguinte, 70, 80% do seu peso do primeiro mês, você vai perder nas 2 semanas iniciais. E o restinho, aqueles 3 quilos aqui, por exemplo, desse exemplo que eu tô dando, você vai perder nas últimas 2 semanas. Então, quem tá vindo no emagrecimento acelerado nas 2 primeiras semanas, aí começa a diminuir essa velocidade nas 2 últimas semanas, sente que tá entrando num platô, não é? Aí bate um desespero. Aí você já começa, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Aí você começa a fazer umas restrições loucas. Aí você pira e sai do eixo. E isso pode ser o ponto de desvio do caminho do sucesso. Esse desequilíbrio num momento tão crítico, que é logo depois que você opera, se você não tem conhecimento. Então, é isso que eu tava falando, essa ferramenta, né, do Calculabari, ela te dá tranquilidade. Porque você sabe se você tem que pirar ou não.
Porque se você vê lá que você tá realmente fora do esperado, você tem que se preocupar de verdade. Se você vê que... Aí, assim, não vira aquele negócio de... eu tô com uma sensação que eu tô emagrecendo lento. Não é... Gente, não é sensação. O emagrecer é uma coisa objetiva, né? Então, você tem que acompanhar. Você tem que acompanhar e saber a cada fase se você tá emagrecendo direito. Não é uma... eu tô com uma sensação que tá lento. Isso é muito vago, né? A gente não vai deixar o seu resultado de sucesso uma sensação. Não, vamos monitorar isso, vamos monitorar sério, tá? Ó, outra coisa, teve uma pergunta lá, como sair do efeito platô, né? Então era um medo, a pessoa tava sentindo, e é exatamente isso que eu tô falando. Será que é um platô verdadeiro? Ou será que é um falso platô? Isso gera ansiedade demais pra vocês, né? E aí isso, desestabiliza você no momento crítico. E o Calcula Bari, que está dentro do Guinada Bari, alivia essa ansiedade, certo? Teve uma pergunta lá que é parecido com a pergunta da... Acho que foi a Mona Lisa, né, que me perguntou. Não, a Carrie Rabelo. Teve uma pergunta... deixa eu responder pra Carrie. Ela falou que ela iniciou... eu entendi que ela operou com 129 quilos... Então, mais ou menos para você, de 10 a 14 quilos esperado, tá? Você perdeu 10, você eliminou dentro do esperado. Só que você tá emagrecendo ali na faixa de peso mínima. Então, assim, 10 quilos é bom pro primeiro mês, mas fica de olho para os próximos meses, porque isso pode começar a ficar lento, tá bom? Então agora tá tudo bem, você tá dentro do esperado, mas fica de olho para ver se você não vai, desviar desse emagrecimento. Se no próximo mês você não vai emagrecer menos do que o esperado. Porque aí se você vai todo mês emagrecendo 2 quilinhos menos, 2 quilinhos menos, 2 quilinhos menos, a menos, você não chega no peso que você quer. Aí alguma coisa a gente tem que fazer aí no meio do caminho para resgatar esse emagrecimento, tá? E a gente só vai saber disso usando o Calcula Bari. Vamos lá. Então, uma pessoa perguntou exatamente como ela, né? Consigo chegar a 80 quilos? Depende. Eu não consigo responder sem mais informações. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa uma pessoa que opera, por exemplo, com o peso dela, 120, 130, até uns 140, é muito provável que chegue, sim, a 80 quilos. Agora, uma pessoa que opera com mais de 160 quilos, provavelmente ela não vai chegar em 80 quilos. Então, depende muito do peso que você opera. E o Calcula Bari, que é o aplicativo do Guinada Bari, fala isso pra gente. Ele dá as metas pra você. Então, ele mostra até onde você pode chegar. Então, você já sabe isso antes de operar. Antes de operar, você já sabe qual que é a tua melhor meta, a tua melhor expectativa e a tua expectativa média. Então, você já tem mais ou menos uma visão de onde você vai chegar. Não fica naquele escuro, né? Não fica naquele negócio cego que você não sabe pra onde vai. Você não sabe nem o que tá acontecendo com você. A Deus dará, vamos dizer assim, né? E Deus protege muitas vezes, só que às vezes vocês fazem algumas coisas que atrapalham muito o processo de vocês, tipo o café da manhã errado, né? Um café da manhã errado, ele pode colocar todo o seu resultado em risco, infelizmente. É duro dizer, mas assim, uma refeição errada todo dia pode colocar o seu resultado a perder. Ou seja, você pode emagrecer menos do que o esperado, menos do que o seu potencial. E ficar passando mal, né? Como a seguidora colocou aqui pra gente que tá sentindo isso todo dia, que era o dumping, né? Que eu tava explicando. Vamos lá. 9h34, deixa eu me acelerar aqui. Uma pessoa perguntou assim, por que eu tô abaixo da média na perda de peso? Isso provavelmente eu não sei se foi a equipe dela que falou pra ela, ou se ela sente aquele negócio, aquela sensação, né? Ou se ela sente que está abaixo da média. Então talvez ela não esteja feliz com o resultado dela. Gente, são milhões de possibilidades pra você não emagrecer o que a gente espera que você emagreça, tá? Então você tem que verificar as possibilidades. Isso a gente ensina dentro do Guinada Bari, mas eu vou falar algumas coisas aqui pra vocês. Então, se tá beliscando demais, se tá ingerindo líquido calórico demais, se tá sedentário, se tá tendo compulsão alimentar, se tá tendo ansiedade,
se tá desequilibrando os macronutrientes da comida, das suas refeições, que era o exemplo do café da manhã. Então ela tá errando nesse equilíbrio de macronutrientes. Se não tá ou tá usando o suplemento errado, ou não tá usando o suplemento, ou tá esquecendo o suplemento, né? Então assim, são muitos fatores para você monitorar. E a gente mapeou tudo isso e tudo isso está mapeado dentro do Guinada Body. A gente aborda todas essas situações. Porque a gente primeiro, não quer que você tenha reganho e porque a gente quer que você chegue no seu melhor potencial de emagrecimento. E porque a gente sabe o que é que tira esse potencial de você. A gente sabe o que atrasa o seu processo. Então, se a gente já sabe, a gente tá dando, ó, de bandeja mastigado pra você. Só que você tem que saber também, tá? Outro desafio. Como fazer a suplementação adequada? Ó, Margarete, bom dia. Manda aí sua dúvida, Margarete Araújo. Como fazer a suplementação adequada? Então, ó, aí me perguntaram assim, suplementos mais em conta, né? Então, assim, é uma coisa que você tem que dosar muito, né? Porque os suplementos existem suplementos muito baratos, só que geralmente são suplementos que não têm o nível de mineral e o nível de vitamina suficiente para você, paciente bariátrico. Então, assim, o que você tem que entender? Dentro das opções com esse mínimo necessário para o paciente bariátrico, você tem variações de preço. Aí sim, dentro dessas opções, você pode tentar economizar. E tudo isso a gente explica lá, tá? A gente fala, assim, de todos os suplementos, a gente discute isso no chat, né? Então, as pessoas discutem e tiram dúvidas sobre os suplementos, tá? Vamos lá. Outra pergunta. Suplementação e deficiência de ferro. Então me mandaram esse medo, esse desafio. Acho que a pessoa já fez a bariátrica e deve estar nesse momento, né? Então tá com dificuldade aí no ferro, tá? E aí lá no Guinada Body a gente tem tem aula, né? A gente fala de cada vitamina e da forma de suplementar. Como eu vou suplementar? Porque eu não sei se isso é claro pra vocês, mas assim, existe a suplementação base. Então, quando eu tava falando daqueles suplementos bariátricos específicos e tal, eu tô falando de suplementação base. E existem suplementações complementares à base, né? Então, isso tudo tá lá explicado. Então, ó, você tem uma suplementação base que todo mundo tem que fazer e você tem suplementações complementares a essa base, que isso aí é muito individual, né? Aí depende de muitos fatores. Aí depende basicamente como é que estão os seus exames, depende basicamente como é que você está se sentindo e depende basicamente da sua alimentação, tá? Então, isso tudo tem lá. Isso tudo tem lá, tá? A gente fala tanto dessa de base quanto das vitaminas específicas, certo? Outro desafio, deixa eu beber uma água aqui. Me falem aí se está fazendo sentido e me mandem perguntas aí. Ó, meu café da manhã, leite desnatado 0 lactose, acho que é Nutren, mais 2 torradinhas. Então, talvez você pode estar tendo alguma intolerância, tá? Então, ou alguma coisa até do leite, mesmo sendo ele sem lactose, ou da própria torradinha, né? Então, às vezes, glúten, não sei se tem nessa sua torradinha, mas assim, o que acontece é que a torradinha, geralmente, ela é um carboidrato muito simples, né? E aí, o carboidrato simples, ele vai, isso é certo, tá? Ele vai causar dumping, ele vai causar hipoglicemia. Então, precisa fazer alguns ajustes aí, tá bom? Gente, ó, se você... Faz sentido. Se você tá passando mal, é porque não tá legal. É porque tem que mudar. Então, essa é a dica que eu deixo. Tá comendo aquilo, tá passando mal? Muda. Tem que mudar. Tem que mudar, porque não tá dando certo, tá? Ficar careca. Quem é que tem medo aí? Perder os cabelos? O que fazer ou o que tomar para parar de perder cabelo? Ó, anota aí. A Nutri está super me ajudando, porém não consigo. A Margarete falou. Entra no Guinada Body. É o que eu posso te falar. A Adri falou, kkk, acho que é do cabelo, né, Adri? Então, ó, vou falar um negócio poderoso aqui de cabelo, tá? Poderoso. O que o cabelo precisa?
que o cabelo precisa? Nutriente de comida, tá? Nutriente de comida. Então, essa é a primeira coisa. Não adianta você comprar o melhor polivitamínico de cabelo, você comprar o melhor shampoo de queda de cabelo, se a sua alimentação não está nutritiva. Então, esse é o primeiro ponto. Já tô até tomando um suplemento bariátrico. Pois é, mas às vezes só o suplemento não é suficiente. Claro que ele é importantíssimo, tá? Não tô dizendo pra você parar, mas às vezes só ele não é suficiente. Então, primeira coisa, nutriente da comida. Segunda coisa, suplementos específicos. Bom, aí é o que eu tava falando. Além do seu suplemento base, você tem suplementos específicos para cabelo, unha, pele. Suplementos específicos. Outra coisa, colágeno. Então, muita gente precisa sim de colágeno para melhorar cabelo, para melhorar unha, para melhorar a pele. E água. Meta de água. Você tá batendo meta de água? Então, ó, vejam que o cabelo ele é uma coisa complexa, né? Ele precisa de muitas coisinhas. Então, a gente tem que, ó, ir ajustando tudo. Não pode ajustar uma parte só e deixar a outra pra lá, tá? E aí, no Guinada Bar, a gente tem uma aula inteira sobre cabelos e unhas. Lá no módulo de comida, a gente traz exatamente o tipo de comida que não dá dumping, o tipo de comida que não dá fraqueza, o tipo de comida que não dá queda de cabelo, o tipo de comida que não vai fazer você ficar passando mal, como vocês estão falando aí que vocês estão passando, tá? Qual a meta de água de um bariatricado? A Mara Santos perguntou. Ó, depende, né? Então, depende basicamente do seu peso, principalmente. Mas depende também do seu nível de atividade física um pouco, tá? Mas depende basicamente do seu peso. Então a gente orienta a começar com 1,5 litro, pelo menos, só que se 1,5 litro tá fácil, você tem que progredir. E aí é isso que a gente colocou no Calculabari, que é o aplicativo de celular do Guinada Bar. Você tem lá uma ferramenta que é a meta de água, é super facinho de usar. Tem um monte de gente me pedindo, inclusive o Calculabari, porque quer ter essa ferramenta da meta de água. Ontem me pediram isso lá na clínica. Então, ó, você tem uma ferramenta que você vai colocar lá o seu peso e aí você vai colocar lá um fator, né? E aí você vai ter lá a sua meta, tanto a de proteína quanto a de água. A de água, ele calcula automaticamente pelo seu peso, tá? A de proteína tem que ter o fator. Drigosmão, vou entrar no Guinada Bar hoje mesmo. Entra, mulher, pra você pegar já a aula inaugural que a gente já tá preparando, tá? Em breve a gente vai ter aula inaugural, não quero que você perca nada. E tem desconto hoje, tá? Ainda tem, ó, R$200 de desconto. Então não perde essa oportunidade e pra ganhar os bônus maravilhosos que tem lá. Clica no link da minha bio, Dri, que você vai ter acesso lá pra você entrar direto na turma. E também você vai ver um vídeo se você quiser saber mais antes de entrar, tá? Vamos lá. Tenho 11 meses de operada, já passei minha meta de emagrecimento e não consigo estabilizar o peso. Antes 100 quilos, hoje 50. Então, você tá bem magrinha, eu tô vendo que você tá magrinha, então você conseguiu atingir provavelmente sua meta de peso, porque eu tô vendo que você perdeu 50% do seu peso cirúrgico. Só que a sua questão agora, o que você vai usar agora dentro do Guinada Bar? Você vai usar, dentro do aplicativo, você tem que usar basicamente a parte de composição corporal. Então tem uma ferramenta lá de composição que você vai colocando lá os resultados das suas bioimpedâncias. Eu não sei, Margarete, se você está fazendo bioimpedância, tá? Mas é importante que se faça. E aí, geralmente, a gente, né, orienta a fazer, dependendo da fase também, né? Se você tem 11 meses, então você tem que fazer ainda mais próximo. Tem que fazer mais ou menos a cada 3 meses, né? 2 meses, dependendo da intensidade do seu treino. E aí, você vai também usar o módulo de corpo, né? Que é o módulo de onde a gente tem os treinos, né? Tem o bônus treino mão na massa, com o educador físico especialista em bariátrica, o Paulão Personal. E você tem que usar, né? Não tem jeito, tem que usar os 3 Cs. Tem que usar o módulo comida, porque aí lá dentro, além da comida que vai transformar o seu corpo, tem a parte de suplementação proteica também. Você tem o bônus do Whey Protein lá dentro, fundamental pra você, porque agora você tá magrinho, então é fácil resolver o seu problema, é fácil, né? Agora a gente tem que definir o corpo. Então você não tem mais muito problema com peso, com gordura, agora é definir o corpo. Agora é você conseguir hipertrofiar, você conseguir aumentar um pouquinho sua massa magra, até pra isso, né, melhorar o seu metabolismo e reduzir a sua gordura. Então, ó, tá tudo lá, tem tudo lá pra você. Vamos lá.
Então eu tava falando de ficar careca, né? Então já concluí, já dei as dicas pra vocês aí, né? Da importância, o que o cabelo precisa. E tem tudo lá, tá? Vamos lá, reganho de peso, né? Reganho de peso. Então o que acontece? As pessoas dando bom dia, não consigo beber água o suficiente. Ah, vamos ter um desafio e vai ter a parte de água lá dentro, vai facilitar pra você, tá? Ó, ela falou que tá fazendo, acho que é a bioimpedância, né? Legal, legal. Então lá no aplicativo você tem como colocar lá sua massa magra e massa gorda para você ver isso evoluindo. Então se você coloca 2 exames lá, você coloca os valores, né, dos exames, a gente orienta como colocar, você vê se a sua massa magra tá subindo, se a sua massa gorda tá caindo. É bem legal de ver, assim, fica muito claro para vocês e isso dá um super estímulo, tá? Só consigo beber 1 litro por dia, isso é grave, então tem alguns erros aí e a gente vai ter, bom, já tem lá dentro, né, e aí a gente vai ter, já tem no Guinadabari e no Calculabari, né, tem ferramentas para te ajudar a aumentar essa ingestão de água acima de 1 litro e a gente vai ter o desafio e aí dentro do desafio vai ter uma parte só de água, que é justamente para dar técnicas aí para vocês conseguirem aumentar essa água sem sofrimento. Muitas vezes vocês não estão bebendo água por algum errinho que vocês estão fazendo que a gente vai discutir lá no desafio, tá? Reganho de peso, tá? Então já tô nas dúvidas finais, tá? Já falei muita dúvida aqui. Reganho de peso. Teve uma resposta aqui parecida com que... Por isso que live é incrível, né, gente? Parece que as pessoas estão conectadas. A resposta aqui da pesquisa é muito parecida com a resposta que uma das seguidoras me deu. Não consigo tomar café da manhã, somente um suco. Isso é um erro grave, tanto para reganho quanto para não perder peso suficiente, tá? Mas como eu tô falando de reganho, vamos focar no reganho. É um erro grave para reganho. Por quê? Primeiro, olha a gravidade com o suco. Primeiro, tá tirando a sede da água, tá matando a sede com suco, erro grave. Segundo, tá tomando um alimento que é puro carboidrato puro e simples, erro grave. Terceiro, tá dando saciedade com suco, tá tirando a fome com alimento puro em carboidrato, tá? Isso vai te dificultar bater meta de proteína. Então, um suco que poderia ser tão inofensivo, olha só o estrago que ele tá fazendo. Te impedindo de bater meta de água, te impedindo de bater meta de proteína. E além disso, ele pode dar o dumping, pode dar a hipoglicemia, que você fica passando mal e fica tendo fome toda hora. Só como uma manga. Então, pois é, aí qual que é o problema disso? Assim, parece inofensivo, né, gente? Aí muita gente fala assim, a Flávia tá tocando terror. Mas, paciente bariátrico é diferente de paciente não bariátrico. Você não pode perder uma oportunidade de comer proteína numa refeição. Não pode perder essa oportunidade, senão você não vai ter o melhor resultado. Não vai ter. É a escolha que você faz. Flávia, não quero. Tá bom. Mas então, né, não vai ter o melhor resultado. Então, se você tá feliz e não quer ter o melhor resultado, beleza. Aí você continua tomando suco, por exemplo. Mas não, gente, tem estratégia, tá? Tem estratégia pra você ter o resultado de sucesso. E é isso que eu quero ensinar pra vocês, tá bom? Me perguntaram assim, depois da bariátrica, quanto tempo ainda a gente pode engordar? Para o resto da vida. A qualquer momento da vida você pode reganhar peso. É triste, mas é a realidade. A qualquer momento você pode reganhar peso durante toda a sua vida. Por isso que tem que ser uma virada de chave, tem que ser uma mudança, tem que ser uma quebra de ciclo. Tem que ser uma quebra de ciclo. E tem muita gente que faz a bariátrica e não quebra esse ciclo. Não quebra. Por quê? Até fica bem durante uns meses e depois volta pro ciclo anterior, que foi o ciclo que levou pro reganho. Para obesidade. E é o mesmo ciclo que vai levar para o reganho. Vocês entendem isso? É claro isso para vocês? Porque para mim tá muito claro, mas eu quero saber se vocês estão entendendo esse raciocínio, né? Então, não adianta só fazer a bariátrica, tem que fazer a bariátrica e aprender a quebrar o ciclo. E é isso que a gente traz no curso, tá? É como você quebrar esse ciclo. Deixa eu ver outra coisa aqui que vocês me falaram. Como me manter no peso desejado? O que faz dilatar o meu estômago? Se você viu o evento, você sabe que o maior problema não é dilatar o estômago. São os mecanismos hormonais. Então, vocês estão focando no problema errado. Se você está focando
Não é que você não tenha que focar no estômago, né? Claro que se você come muito volume, você vai expandindo o seu estômago e todo volume em excesso vira caloria em excesso, que vira peso em excesso. Então isso é óbvio. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que não adianta só a gente falar, a gente se preocupar com volume de comida. A gente tem que se preocupar com conteúdo de comida. Era o que eu tava falando ainda agora. O suco, tem o que dentro do suco? Né? A manga, tem o que dentro da manga? Então é você entender. Ah, Flávia, eu vou tirar os carboidratos. Não é assim também, tá errado. Não é pra tirar carboidrato. Você tem que entender o que é carboidrato simples, o que é carboidrato complexo, como usar cada um deles, em que situação usar. Onde é que tem isso? Dentro do Guinadabari. Tá claro? Vamos lá, vamos continuar, que ainda tem umas coisas aqui pra falar pra vocês. 9h50, meu Deus. Já tô acabando, tá? Então já entenderam, né? Mecanismo hormonal é mais importante do que só o estômago. Como faço pra parar de beliscar? Belisco é uma das coisas que mais leva a reganho de peso, tá, gente? É uma das ferramentas já. É um dos vícios, dos hábitos, dos problemas que vocês têm, que vocês voltam a ter depois da bariátrica, que mais leva ao reganho de peso. E se esse belisco começa precoce, você não só reganha peso, como você não emagrece o tanto que tem que emagrecer, tá? E dentro lá do curso, a gente tem estratégias tanto no pilar comida, então tem o módulo de comida e tem o módulo de comportamento. A gente tem estratégias no pilar comida e estratégias no pilar comportamento para você parar de beliscar. Para você parar de beliscar. Tem aula comigo e tem aula com as psicólogas maravilhosas. São muito boas essas aulas, gente. De vez em quando eu tô vendo de novo para aprender, tá? É muito bom. Que mais? Tô finalizando, tá? Medo de se sabotar na alimentação. Melhor explicação, obrigada. Medo de se sabotar na alimentação. É comum sentir fome depois da bariátrica? Nota 1000%. Obrigada, obrigada. É comum sentir fome depois da bariátrica? Gente, vocês já ouviram falar em tipos de fome? Falem aí pra mim, se vocês já ouviram. Sabia que tem um monte de tipo de fome? As mais conhecidas são a fome real. Excelente live, amei tudo, obrigada. As mais conhecidas são a fome real e a fome emocional. Mas tem um monte de fome. Bruninha, tem aula lá. Vai lá na plataforma. Tem aula lá dos tipos de fome, tá? E isso tá no módulo de comportamento. Eu falo bastante disso, tá? A Mona Lisa já batiu o arrependimento de ter feito o que? A bariátrica? Não faz isso. Não faz isso. Se você tá arrependida de ter feito a bariátrica, você tem que entrar agora no Guinadabari. Não faz isso. Não faz isso com a sua vida, com o seu futuro. Não faz isso, tá? A bariátrica pode ser maravilhosa quando bem usada. Só que tá vendo como só a cirurgia não é suficiente? Você tem que ter um monte de estratégia. E tá tudo mastigado pra você. Não faz isso, tá? Não vai por esse caminho. A Bruna falou, eu vi. Então, tem vários tipos de fome. Então, quando você fala assim, eu tô sentindo muita fome depois da bariátrica, você tem que entender qual é o tipo de fome. Você tem que identificar, porque é mais fácil tratar isso, entendeu? Quando você identifica qual é o tipo de fome, é mais fácil você saber como você resolver aquele problema. Outra coisa que colocaram aqui que tem a ver com isso. Por que em 3 meses de bariátrica já sinto fome fora do horário? Perigoso, né? E como conseguir controlar a ansiedade? A pessoa mesmo já deu a dica, na própria pergunta ela já deu a resposta. Então provavelmente é uma fome emocional. Então é isso, são diferentes tipos de fome. Muitas vezes é ansiedade se manifestando como fome. Tem umas aulas maravilhosas lá, minha, modéstia à parte, e também da doutora Melissa e da doutora Keila, que são as psicólogas, tá? Então a gente aborda muito esses assuntos. E aí, imagina você dominando totalmente sua fome, você sabendo identificar quando é uma fome do prazer, quando é uma fome real, fisiológica, você sabendo a diferença entre elas. Isso dá muito poder pra vocês, gente. Isso dá muito poder, tá? E isso muda o seu resultado. Isso muda a sua jornada e muda o seu resultado. A Mara falou, entendi. Coraçãozinho. Teve uma pessoa que me falou assim, eu quero entender mais das proteínas, tabela de proteína que um bariátrico pode comer no dia.
Gente, a gente tem aula mostrando isso, né? Não só tabela, a gente tem aula. A tabela a gente tem no aplicativo, no Calculabari. Você tem lá, né, os alimentos com a quantidade de proteína. Até isso tem no Calculabari. E no Guinadabari, na plataforma, você tem as aulas mostrando opções de proteína, né? Diferentes tipos de proteína. Então você tem muita facilidade, é tudo na sua mão. É tudo mastigado para você. Qual a quantidade certa de proteínas e como calcular a proteína? Quantidade mínima 60 gramas de proteína, só que aí é o que eu falei pra vocês, no Calculabari a gente tem a ferramentazinha lá que você faz pelo seu peso e pelo fator, tá? E aí o fator depende do seu grau de atividade física, do seu nível de atividade física, né? Então geralmente a gente de 1 a 1,5, mas aí a gente tem lá, é só um clique, com um clique, você joga o seu peso e dá um clique, você tem a sua meta de proteína lá no Calculabari, tá? Minha dificuldade ainda é a alimentação. Me fala sobre carboidrato bom. Tem a aula sobre, que é aquilo que eu tava falando, aula sobre carboidrato. A gente fala dos carboidratos e a gente faz a diferença, né? Dos simples para os complexos e como usar, né? Lavo uma louça e já me sinto cansada. Mulher, assim, você precisa de ajuda. Com certeza suas vitaminas estão desequilibradas, seus hormônios estão desequilibrados, você tá tendo erros alimentares. Isso vai afetar o seu emocional. Então você deve estar com o emocional abalado. Mesmo que você tivesse um emocional bom, isso abala o emocional de qualquer pessoa, tá? Então a gente tem lá comida, corpo e comportamento pra gente equilibrar os 3 pilares. Você tem que equilibrar os 3 pilares, Mona Lisa. Você tem que equilibrar esses 3 pilares pra você ter um resultado de sucesso e ter qualidade de vida. Porque a bariátrica é pra você ter qualidade de vida. Não é pra tirar a sua qualidade de vida. Se tirou, é porque você não tá sabendo usar a sua bariátrica. Tá bom? Amanda, bom dia, maravilhosa, bom dia. Seja bem-vinda. E a última coisa aqui que eu coloquei para falar, quando posso iniciar atividades físicas, né? Então, isso é uma dúvida muito frequente, porque, se você começa precoce, você tem risco de romper pontos, se você começa errado, né? Você pode ter hérnia. E se você começa muito tarde, você já perdeu todo o seu músculo, toda a sua massa magra. Então, o Paulão, ele fala exatamente isso, tá? Exatamente esses prós e contras aí, qual que é o melhor momento de começar e como que você deve começar. E aí tem os treinos, né? O treino mão na massa, ou seja, o exercíciozinho, a modelo lá do Paulão fazendo o exercício e tal, não sei o quê. E é muito legal, os videozinhos rápidos, assim, só pra você aprender o exercício. E aí você faz esse exercício até em casa, tá? Dá pra fazer até em casa. Como eu te disse, o evento Jornada Musabari já vai ser agora nos dias 2, 4 e 5 de setembro. Tô deixando o link para você se inscrever aqui no evento, aqui na descrição. Não perde tempo e vencer a próxima Musabari.